Capítulo 5. A humildade nos discípulos de Jesus. Leitura. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Lucas 22, 26. Estudamos a humildade na pessoa e no ensinamento de Jesus. Vamos agora procurá-la no círculo de seus companheiros escolhidos, os 12 apóstolos. Se na carência da humildade que achamos neles, o contraste entre Cristo e os homens é tornado mais claro, isso irá nos ajudar a apreciar a poderosa mudança que o Pentecostes fez neles e prova quão real pode ser nossa participação no triunfo perfeito da humildade de Cristo sobre o orgulho que Satanás soprou para dentro do homem. Nos textos citados do ensinamento de Jesus, já vimos quais foram as ocasiões nas quais os discípulos provaram quão destituídos estavam com relação à graça da humildade. Uma vez, eles estavam disputando pelo caminho qual deles seria o maior. Outra vez, os filhos de Zebedeu com sua mãe pediram pelos primeiros lugares, sentar à direita e à esquerda do Senhor. E mais tarde, na Santa Ceia, na última noite, houve novamente uma contenda sobre quem seria considerado como o maior. Não que não tenha havido momentos em que eles realmente se humilharam diante do Senhor. Aconteceu com Pedro quando ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. E também com os discípulos, quando eles caíram em terra e adoraram o Senhor que havia acalmado a tempestade. Mas essas expressões ocasionais de humildade são apenas um forte contraste em relação ao que era o tom habitual de sua mente, como mostrado na revelação natural e espontânea do lugar e poder do ego, dada em outras vezes. O estudo do significado de tudo isso nos ensinará lições mais importantes. Primeiro, quanto pode haver de religião enérgica e ativa, enquanto a humildade ainda é tristemente ausente. Veja isso nos discípulos. Havia neles uma atração intensa por Jesus. Eles haviam abandonado tudo por ele. O Pai lhes havia revelado que ele era o Cristo de Deus. Eles creram nele, eles o amaram, eles obedeceram a seus mandamentos. Eles abandonaram tudo para seguir o Senhor. Quando outros retrocederam, eles se separaram para o Senhor. Eles estavam prontos para morrer com ele. Mas mais profundo que tudo isso, havia um poder das trevas, de cuja existência e horribilidade eles raramente estavam conscientes, que deveria ser morto e expulso antes que eles pudessem ser as testemunhas do poder de Jesus para salvar. E ainda é assim. Podemos achar professores e ministros, evangelistas e obreiros, missionários e mestres, em quem os dons do Espírito são muitos e manifestos, e são canais de bênção para multidões, mas em quem, quando o tempo de testes vem, ou uma comunhão mais próxima permite-nos conhecê-los mais plenamente, é apenas dolorosamente óbvio que a graça da humildade, como característica permanente, é raramente vista. Tudo tende a confirmar a lição de que a humildade é uma das principais e supremas graças, uma das mais difíceis de se obter, algo para o que nossos primeiros e principais esforços têm de ser direcionados, algo que vem somente em poder quando a plenitude do Espírito nos faz participantes do Cristo que habita e vive dentro de nós. Segundo, quão impotentes são todos os ensinamentos externos e esforços pessoais para vencer o orgulho ou dar o coração manso e humilde. Durante 3 anos, os discípulos estiveram na escola de treinamento de Jesus. Ele lhes disse qual era a lição principal que desejava ensinar-lhes. Aprendei de mim, pois sou humilde e manso de coração. Repetidamente, ele falava a eles, aos fariseus, à multidão, da humildade como o único caminho para a glória de Deus. Ele não tinha apenas vivido diante deles como o Cordeiro de Deus em sua humildade divina. Ele lhes expôs, mais de uma vez, o íntimo segredo de sua vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Estou entre vós como aquele que serve. Ele lavou os pés dos discípulos e lhes disse para seguir seu exemplo. E tudo isso foi de pouco proveito. Na Santa Ceia, ainda houve contenda quanto a qual deles seria o maior. Sem dúvida, eles tentaram muitas vezes aprender suas lições e, firmemente, resolveram não ofendê-lo novamente. Mas tudo em vão. Isso deveria ensinar a eles e a nós a lição mais necessária de que nenhuma instrução exterior, nem mesmo a dada pelo próprio Cristo, nenhum argumento, por mais convincente que seja, nenhuma percepção da beleza da humildade, por mais profunda que seja, nenhuma decisão pessoal ou esforço, por mais sincero e sério que seja, pode expulsar o mal do orgulho. Quando Satanás expulsa Satanás, isso serve apenas para introduzir novamente um poder mais forte, ainda que mais oculto. Nada pode ser útil a não ser isto, que a nova natureza em sua divina humildade seja revelada em poder para tomar o lugar da velha, para tornar nossa natureza tão verdadeira como nunca foi. Terceiro, é apenas pelo habitar de Cristo em sua divina humildade que nos tornamos verdadeiramente humildes. Temos nosso orgulho que veio de outro, de Adão. Temos de ter nossa humildade também de outro. O orgulho é nosso e governa em nós com seu muitíssimo terrível poder, porque isso é nosso próprio ser, nossa própria natureza. A humildade tem de ser nossa da mesma maneira. Ela tem de ser nosso próprio ser, nossa própria natureza. Tão natural e fácil como é ser orgulhoso, tem de ser, e será, ser humilde. A promessa é: onde, até mesmo no coração, abundou o pecado, superabundou a graça. Todo o ensinamento de Cristo aos seus discípulos e todo o esforço inútil deles foram a preparação necessária para o Senhor entrar neles em poder divino, para dar e ser neles o que ele os havia ensinado a desejar. Em sua morte, ele destruiu o poder do mal. Ele afastou o pecado. Ele consumou uma redenção eterna. Em sua ressurreição, ele recebeu do Pai uma vida completamente nova. A vida de homem revigorada pelo poder de Deus, capaz de ser transmitida aos homens, e entrar e renovar e preencher a vida deles com seu divino poder. Em sua ascensão, ele recebeu o Espírito do Pai, por meio de quem fez o que não poderia ter feito, enquanto sobre a terra. Tornar-se um com aqueles que amou. Na verdade, viver a vida deles por eles, para que pudessem viver diante do Pai em humildade como ele, pois era ele quem vivia e respirava neles. E no Pentecostes, ele veio e tomou posse. O trabalho de preparação e persuasão, o despertar do desejo e esperança que seu ensinamento efetuou, foi aperfeiçoado pela poderosa mudança que fez o Pentecostes. E a vida e epístolas de Tiago, Pedro e João trazem a evidência de que tudo mudou e de que o espírito do manso e sofredor Jesus havia, de fato, se apoderado deles. O que podemos dizer dessas coisas? Entre meus leitores, tenho certeza de que há mais de um tipo de pessoa. Deve haver alguns que nunca pensaram ainda muito especialmente sobre o assunto e não podem perceber de uma vez sua imensa importância como uma questão de vida para a Igreja e para todos os seus membros. Há outros que se sentiram condenados por suas fraquezas e se esforçaram apenas para falhar e ser desencorajados. Outros podem ser capazes de dar alegres testemunhos de bênção e poder espirituais, e ainda assim nunca ter havido a convicção necessária, a qual aqueles à sua volta percebem ainda estar ausente. E ainda outros podem ser capazes de testemunhar que, no que diz respeito a essa graça, o Senhor deu libertação e vitória, mesmo enquanto ele os ensinava quanto ainda precisavam da plenitude de Jesus e podiam esperar por ela. Não importando a que classe pertençamos, devo frisar a urgente necessidade que há para toda a nossa busca de uma profunda convicção do lugar único que a humildade possui na religião de Cristo
e a absoluta impossibilidade de a Igreja, ou de o crente, ser o que Cristo gostaria que eles fossem, enquanto sua humildade não é reconhecida como sua principal glória, seu primeiro mandamento e nossa mais elevada bênção. Vamos considerar profundamente quão longe os discípulos haviam conseguido ir enquanto essa graça estava ainda tão terrivelmente ausente, e vamos orar a Deus para que somente outros dons não nos satisfaçam, para que nunca nos apeguemos ao fato de que a ausência dessa graça é o segredo pelo qual o poder de Deus não pode fazer sua poderosa obra. É somente ali que nós, como o Filho, verdadeiramente sabemos e mostramos que nada podemos fazer por nós mesmos, e Deus fará tudo. É quando a verdade de um Cristo, que habita interiormente, toma o lugar pelo qual ela clama, na experiência dos crentes, que a Igreja colocará suas belas vestes, e a humildade será vista em seus mestres e membros como a beleza da santidade.